Saúdo inicialmente os nossos colegas, na ordem, o doutor Neian, colega Neian, colega Lilian, o colega Caio Moisés, o colega Giovanni Bigolin, o colega Paulo Roberto, o colega Najib. Boas-vindas ao retorno, pelo retorno do colega Fábio. Boas-vindas ao colega Leonardo Castanho Mendes. Minhas saudações à nossa colega Caroline, assim como ao colega Rodrigo. Todos bem-vindos. Ainda falta aqui, por favor, meus votos, minhas saudações ao colega Thales e boas-vindas também à colega Gabriela. Saúde, doutor Brasilino, seja bem-vindo à nossa mesa, muito bem-vindo sempre. E agradeço sempre o trabalho prestimoso da nossa secretária, doutora Viviane Costa Leite. Vamos dar início aos nossos trabalhos. Eu consulto a todos os colegas que chamei, parece que temos duas retiradas, né, de pauta, não há mais nada a não ser essas duas retiradas. Uma da relatoria da colega Lilian, o processo 0523447, por indicação do juiz relator Najib, nosso colega, que foi retirado de pauta esse outro 50.00.648. E tem julgamento em lista, que nós já verificamos ontem no gabinete, são 5, é o 5 da pauta, da relatoria do colega Paulo Roberto, e também um outro embargo da relatoria, o número 9 da pauta, da relatoria do colega Thales. O primeiro que eu mencionei, por unanimidade, rejeitaram os embargos opostos pela Caixa, e o segundo, com ressalva do ponto de vista dos colegas Neian e Giovanni, rejeitaram os embargos. Fica assim proclamado. Depois nós temos uma preferência. O doutor André Luiz Coelho Lisboa, representando o INSS, está presente por videoconferência? Está? Está. Está. Perfeito. Bom dia, seja bem-vindo. Há um pedido de preferência por parte dele, eu proclamo o resultado do processo, que é o número 3 da pauta, o 50.000.45-33, o representativo de controvérsia era o tema 359 da relatoria da colega Lilian. A turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração opostos pelo INSS, nos termos do voto da relatora. Muito obrigado, doutor. Bom dia. O 7 da pauta, também um pedido de preferência, são embargos de declaração também, 527.9/59, há um pedido de preferência por videoconferência, também um tema representativo de controvérsia da relatoria do colega Najib. A turma, por unanimidade, conheceu e negou o provimento aos embargos de declaração opostos pelo IBDP e pela Defensoria Pública na condição de amicus curiae. Agora, os processos de sustentação oral, é o número 1 da pauta, um pedido de uniformização 050-4017, o relator é o colega Neian. Há pedido de sustentação oral presencial dos doutores Alain Oliveira Barros, representando o INSS, e por videoconferência da doutora Bianca dos Santos Sestari, representando o IBDP, como amicus curiae, e pelo doutor João Paulo Godin Picanço, representando a Defensoria Pública da União. Eu dou a palavra inicialmente, pelo tempo de 10 minutos, para o doutor Alain. Seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia a todos. Excelentíssimo ministro Moura Ribeiro, presidente dessa Egrégia Corte, excelentíssimo senhor doutor Neian, relator destes autos, em nome do qual cumprimento os demais membros desse colegiado, excelentíssimo senhor doutor Brasilino, membro do Ministério Público, excelentíssimos senhores advogados, servidores
e demais colegas que aqui estão presentes e que estão nos assistindo mediante a transmissão via YouTube. Excelências, mais uma vez, esse colégio colegiado se debruça sobre tema de natureza constitucional de grande importância para o INSS, relacionado à aplicação de normas criadas pelo Poder Constituinte derivado no momento da promulgação da Emenda 103 de 2019. Pretende-se nessa sentada o julgamento do tema 349, que aí eu peço licença para que seja que eu leia nessa oportunidade, que consiste em saber se o recolhimento de contribuição em valor inferior ao mínimo mensal da categoria impede o reconhecimento da qualidade segurada do RGPS após o advento da Emenda Constitucional 103 de 2019, que acrescentou o parágrafo 14 no artigo 195 da Constituição Federal, bem como em face das disposições do decreto 10.410, que foi o decreto que foi editado em 2020 para alterar o regulamento da Previdência Social, com o objetivo de trazer normas instrumentais para que o INSS pudesse aplicar, né, aquelas inovações que vieram com a Emenda 103. A questão jurídica sobre apreciação busca definir se recolhimentos previdenciários realizados pelos segurados ou responsáveis tributários, na condição de tomador de serviços, abaixo do valor mínimo exigido pela Emenda Constitucional 103, pode ou não assegurar o reconhecimento da qualidade segurada do trabalhador para fins de recebimento de prestações e benefícios no regime geral de Previdência Social. Melhor explicando, os trabalhadores segurados do RGPS que receberam salário ou renda inferior ao salário mínimo durante determinada competência ou período, a exemplo daqueles submetidos a contrato de trabalho intermitente, que somente trabalham quando convocados pela empresa, precisam ou não realizar o ajustamento do salário de contribuição até atingir o valor mínimo de salário de contribuição previsto na Constituição Federal para que seja reconhecido sua qualidade segurada, né? O INSS entende que sim, e aí vamos apresentar, excelências, os nossos argumentos. Doutor Neão, se me permite, primeiramente, há de ser feito um cotejo, um esclarecimento quanto ao que se pretende nesse julgamento. Não está em jogo, nessa assentada, na interpretação de que a gente vai realizar agora, em relação ao artigo 29 da Emenda Constitucional, a extinção da presunção de recolhimento que favorece o empregado e o empregado doméstico, já que, nesses casos, o valor da base de cálculo das contribuições não é inferior ao salário mínimo. E, desse modo, mesmo que o empregador deixe de recolher a contribuição previdenciária, é garantido ao segurado o acesso aos benefícios previdenciários. A questão posta é outra, não é essa. A questão posta, já que quanto ao ponto da presunção de recolhimento, que favorece os empregados, não houve qualquer alteração da legislação, né? Frise-se o artigo 33, parágrafo 5º da Lei de Custeio, a Lei 8.212, que disciplina o custeio no regime geral de Previdência Social. A questão jurídica aqui é outra, e se destina a disciplinar os casos em que o salário de contribuição é inferior ao salário mínimo, quer dizer, no caso de segurados obrigatórios e facultativos, a contar da competência 11 de 2019, que foi quando foi promulgada a Emenda Constitucional 103. Registros que, para contribuintes individuais e segurados facultativos, esse regulamento já existia antes da Emenda 103. Não há qualquer novidade em relação a esses segurados, sendo apenas estendida tal regra aos empregados trabalhadores avulsos e empregados domésticos. Um bom exemplo seria o caso de um garçom que assina contrato de trabalho intermitente e executa suas atividades pós-emenda 103 somente aos finais de semana, auferindo renda mensal no valor de R$ 800, por exemplo, né? Sobre esse valor será recolhida a devida contribuição e será recolhida a devida contribuição patronal e do segurado. Pergunta se poderia ser segurado o empregado intermitente que, em determinado período, o empregador recolheu contribuição previdenciária abaixo do mínimo, adquirir ou manter qualidade segurada nesse período laboral, para fim de receber benefícios previdenciários no valor mínimo, ao menos. O INSS e a Constituição Federal entendem que não pode. Pela leitura dos memoriais apresentados pelos respeitáveis amigos Curia, não há qualquer controvérsia jurídica quanto à necessidade de recolhimento do valor da contribuição mínima para fins de tempo de contribuição, né? O ponto de divergência apresentado diz respeito apenas se, nesses casos de contribuição abaixo do mínimo, restaria satisfeita a qualidade de segurado. Ocorre que não há como dissociar efeitos previdenciários decorrentes de contribuição vertida pelo segurado para fins de contagem de tempo de contribuição e seus efeitos para considerar a existência da qualidade de segurado, em razão da conexão que há entre esses dois institutos. O mesmo fato jurídico que assegura a contagem do tempo de contribuição também garante a qualidade de segurado.
Se um período contributivo é considerado para fins de tempo de contribuição, necessariamente o será para a qualidade do segurado. E, ao revés, se não é considerado como tempo de contribuição, também não será para aquisição ou reaquisição da qualidade do segurado. Caso contrário, o segurado terá acesso a benefício não programado sem a necessidade de ajustamento de salário de contribuição, prejudicando o equilíbrio financeiro atual do regime geral de previdência social. Vejo a situação de benefícios por incapacidade, salário maternidade e pensão por morte, que podem ser concedidos a segurado com histórico contributivo sempre em valor inferior ao salário mínimo, caso prevaleça o entendimento contrário à hora definido pelo INSS. Benefícios serão reconhecidos e pagos ao menos no valor de um salário mínimo. O fato da filiação do trabalhador ao RGPS se realizar automaticamente no momento em que inicia a sua atividade laboral não lhe assegura, no atual panorama constitucional, frise-se, em relação àqueles que oferem rendimento inferior ao salário mínimo, não lhe assegura o acesso às prestações previdenciárias. Permitir que o segurado recolha qualquer valor a título de contribuição previdenciária e que, mesmo assim, mantenha a qualidade de segurado, seria um estímulo ao não pagamento das contribuições, afetando diretamente e de maneira extremamente negativa o equilíbrio financeiro atuarial do RGPS. A exigência de contribuição previdenciária mínima, ou seja, aquela cuja base de cálculo seja menor que o salário mínimo, sempre foi um regramento utilizado no RGPS. Não há qualquer novidade quanto ao ponto. Para esses trabalhadores que recebem mensalmente o valor inferior ao salário mínimo, o legislador criou alguns ajustes contributivos que para permitir que esses segurados tenham acesso a prestações previdenciárias. E aí a gente entra no artigo 29 da emenda 103, que ela lá está preconizado que pode, em relação a essas competências, onde foram recolhidas contribuições menores que o mínimo legal, o trabalhador, o segurado, ele pode complementar o valor das contribuições, ele pode utilizar o valor de uma contribuição que excedia uma competência para compensar na outra, ou ele pode realizar o agrupamento de contribuições para que ele seja assegurado aquele período contributivo. Por essas razões, excelências, o INSS vem pedir o provimento do seu pedido de uniformização, prevalecendo o entendimento no seguinte sentido, se me permite a leitura. A partir da promulgação da emenda 103, para segurados que recebem salário mensal abaixo do salário mínimo legal, somente serão considerados recolhimentos que observem o valor mínimo do salário de contribuição previsto em lei, tanto para fins de tempo de contribuição, como para carência e aquisição e manutenção da qualidade segurada, ressalvada a possibilidade da realização dos ajustes previstos no artigo 29 da emenda 103 e o artigo 19E do decreto 3048 de 99. Obrigado. Doutor Alain, muito obrigado, um bom dia, cumprimento pela concisão e objetividade. O colega Neyan teve a delicadeza de nos passar o voto, e, por isso, eu peço, por favor, aos amigos CURI do IDP, IBPD e IDPU, que aguardem o pronunciamento do colega Neyan e depois poderão se manifestar se houver necessidade. A palavra é do colega Neyan. Muito obrigado, senhor ministro. Meus cumprimentos ao senhor, ao subprocurador-geral da República, doutor Basilino, a todos os meus colegas, especialmente aos que chegam a esta TNU, doutor Leonardo Castanho, doutora Gabriela, está aqui como suplente, vindo de São Paulo, e doutor Fábio, que retorna à TNU. Sejam todos muito bem-vindos a este colegiado. Cumprimento a todos que nos assistem e gostaria de fazer um cumprimento ao INSS, pelas razões muito bem sustentadas da tribuna e dos memoriais apresentados, ao Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, BDP, sempre participando dos nossos representativos de controvérsia, à Defensoria Pública da União e ao IEPREV, Instituto de Estudos Previdenciários. Os contributos trazidos a esse processo são muito relevantes. Agradeço a cada um de vocês por colaborarem nesse contraditório ampliado para se alcançar a melhor interpretação do direito. Temos aqui em debate o tema 349 da TNU, que tem a seguinte questão submetida a julgamento: saber se o recolhimento de contribuição em valor inferior ao mínimo mensal da categoria impede o reconhecimento da qualidade segurada do RGPS após o advento da EC 103 de 2019, que acrescentou o parágrafo 14 do artigo 195 da CF 88, bem como em face das disposições do decreto 10.410 de 2020, que modificou o regulamento da Previdência Social. O centro da discussão está justamente no parágrafo 14 da
do artigo 195, que diz o seguinte: o segurado somente terá reconhecido como tempo de contribuição ao regime geral de previdência social a competência cuja contribuição seja igual ou superior à contribuição mínima mensal exigida para a sua categoria. É segurado o agrupamento de contribuições. Pois bem, o decreto, a pretexto de regulamentar essa norma, ele diz que o recolhimento, o chamado piso mínimo contributivo, né, ele serve não apenas como um requisito a ser observado para cômputo de tempo de contribuição, mas para a própria aquisição e manutenção de qualidade segurada e para fim de carência. A controvérsia posta aqui diz respeito exclusivamente à qualidade de segurado do regime geral de previdência social. Certo? Eu faço aqui no meu voto um rápido alusão à reforma trabalhista que trouxe um novo perfil de segurado empregado. São eles aquele trabalhador em regime de tempo parcial, ou seja, ele tem uma jornada reduzida, e diz a CLT, depois da reforma trabalhista, que o salário a ser pago aos empregados sob o regime de tempo parcial será proporcional à sua jornada. Ou seja, a nova realidade é que hoje temos empregados que podem receber remuneração mensal inferior ao salário mínimo. Do mesma forma, é o trabalhador intermitente. Assim definido, aquele que tem um contrato de trabalho no qual a prestação de serviços com subordinação não é contínua, ocorrendo com alternância de períodos de prestação de serviço e de inatividade. Diante dessa nova realidade, se torna ainda mais, digamos assim, importante estabelecer se, de fato, essa mescla de institutos que o decreto fez, de tempo de contribuição, carência e qualidade segurado, deve perseverar. E eu já adianto que minha resposta é não, porque, historicamente, e o direito é uma ciência, e uma ciência pressupõe, portanto, conceitos jurídicos muito bem delineados, tempo de contribuição e carência jamais se confundiram, e tampouco qualidade segurado. E dentro do regime geral de previdência social, que é de filiação obrigatória, quem diz isso não sou eu, é o Constituinte, no artigo 201, filiados obrigatórios são aqueles nos termos da lei, a Lei 8.213 de 91, que estabelece que é o segurado empregado, o trabalhador avulso, o segurado especial, o contribuinte individual. E quando a lei passa a dizer que contribuir é um elemento, um antecedente lógico, um pressuposto para se reconhecer a qualidade de segurado, esse decreto, ele nada mais faz do que convolar segurados obrigatórios em meros segurados facultativos. O trabalhador em regime parcial, por exemplo, suponhamos que ele ganhe meio salário mínimo por mês, e a remuneração dele é essa. Nos termos desse decreto, ele não tem qualidade de segurado. Se ele sofrer um acidente de trabalho, ele não tem direito ao benefício, a não ser que ele faça ajuste de complementação. Se ele falecer, os seus dependentes, filhos, consorte, supérstite, não terão de acesso a uma pensão por morte, salvo se fizerem ajuste de complementação. Né? E esse ajuste de complementação é feito com base em quê? Ou ajuste de agrupamento, no complementação com base numa remuneração que ele efetivamente jamais percebeu. Porque se ele ganha meio salário mínimo e a contribuição deve alcançar o piso mínimo contributivo, então ele vai contribuir violando a própria ideia do princípio da capacidade contributiva em matéria tributária. E é forte nesses argumentos, e eu já não quero me delongar, que eu já proponho, submeto esse eminente colegiado à fixação da seguinte tese: o recolhimento de contribuição previdenciária em valor inferior ao mínimo mensal da categoria, à míngua de previsão legal, não impede o reconhecimento da qualidade de segurado obrigatório, inclusive após o advento da EC 103 de 2019, que acrescentou o parágrafo 14 ao artigo 195 da CF 88. É como voto, senhor presidente. Muito obrigado ao colega. Haverá divergência? Então, fica assim proclamado o resultado, mencionado a proposta do colega Neian, que o recolhimento da contribuição previdenciária em valor inferior ao mínimo mensal da categoria, a míngua de previsão legal, não impede o reconhecimento da qualidade segurada obrigatória, inclusive após o advento da emenda 103, que acrescentou o parágrafo 14 ao artigo 195 na nossa Constituição. Fica assim proclamado, agradecendo e fazendo anotação da presença dos amigos curi aqui mencionados já da tribuna. Muito obrigado a todos, um bom dia mais uma vez. E, na sequência, chama a julgamento o processo de número 4 da pauta, que é um pedido de uniformização, é do tema 358, relatoria do juiz federal Giovanni Bigolin. Há pedido de sustentação por videoconferência da doutora Juliana Munhoz, representando o INSS, doutor Pedro, representando o IBDP, como amicus curiae, doutor João Paulo,
representando a Defensoria Pública, e presencial o Dr. Eurípides. O nosso relator já fez a gentileza de nos passar o voto, e por isso eu tomo a liberdade de fazer a inversão da ordem de sustentação. Chamo primeiramente a Defensoria Pública da União e depois o EPREV como amicus curiae, dividindo o tempo entre eles. Nessas condições, passo a palavra à Defensoria Pública da União, Dr. Paulo Picanço, pelo tempo de 5 minutos. Seja bem-vindo. Obrigado, presidente. Vou tentar resumir aqui a manifestação, considerando o tempo. Excelentíssimo senhor ministro-presidente, senhores juízes federais, membro dessa egrégia TNU, a Defensoria Pública vem manifestar-se acerca do tema 358, que versa sobre a questão de suma importância para os segurados do regime de previdência social, qual seja a necessidade ou não do cumprimento do requisito de carência para a concessão de aposentadoria por idade urbana, com data de entrada do requerimento após a emenda constitucional 103, especialmente para aqueles que se enquadram na regra de transição do artigo 18 da referida emenda. No início, cumpre destacar que a posição da Defensoria Pública da União é no sentido de que não permanece a necessidade de cumprimento de requisito de carência para a concessão do benefício em questão. A conclusão fundamenta-se em uma análise sistemática e teleológica da regra da reforma previdenciária promovida pela emenda constitucional 103, bem como nos princípios constitucionais aplicáveis à matéria. Primeiramente, é crucial observar que o artigo 201, parágrafo 7.1 da Constituição Federal, com a redação dada pela emenda constitucional 103, estabelece expressamente apenas 2 requisitos para a concessão de aposentadoria: idade mínima e tempo mínimo de contribuição. A ausência de menção à carência nesse dispositivo é um forte indicativo da intenção do constituinte derivado de não mais exigir esse requisito de reforma autônoma. Corroborando com essa interpretação, o artigo 18 da emenda constitucional 103 estabelece a regra de transição para os segurados já afiliados ao RGPS na data da entrada em vigor da emenda. Também menciona apenas os requisitos: idade mínima de contribuição e tempo de contribuição. É importante ressaltar que esse dispositivo possui eficácia plena, aplicabilidade imediata, não dependendo de regulamentação infraconstitucional para produzir seus efeitos. A omissão do requisito de carência, tanto no texto constitucional quanto na regra de transição, não pode ser considerado como um mero lapso do legislador constituinte derivado. Trata-se, na verdade, de uma escolha deliberada, visando simplificar e unificar as regras previdenciárias. Nesse ponto, é fundamental destacar que a interpretação sistemática da reforma aponta para a mudança paradigmática na concepção dos requisitos de concessão de aposentadoria no RGPS. A fusão dos requisitos de idade e tempo de contribuição é uma única modalidade de aposentadoria e representa uma simplificação do sistema, que não coaduna com a manutenção do requisito autônomo da carência. Ademais, manter a exigência da carência com base exclusivamente na legislação infraconstitucional anterior à emenda constitucional subverteria a hierarquia das normas jurídicas, condicionando a aplicação de uma norma constitucional ao requisito previsto apenas na lei ordinária. O argumento adicional que reforça a nossa posição diz respeito ao caráter contributivo do regime geral de previdência social, previsto no artigo 201 da CF 88. Se o segurado efetivamente verteu contribuições ao sistema, ainda que extemporaneamente, essas contribuições devem ser consideradas para todos os fins previdenciários, inclusive o cômputo do tempo mínimo de contribuição necessária à aposentadoria. Essa interpretação promove maior justiça social na medida que valoriza o esforço contributivo do segurado, mesmo quando realizado fora do prazo regular. Isso é especialmente relevante no contexto econômico brasileiro, marcado por instabilidades que muitas vezes dificultam o recolhimento tempestivo das contribuições, especialmente para os contribuintes individuais. É importante ressaltar que a interpretação não implica em prejuízo ao equilíbrio financeiro atual do sistema previdenciário. Os requisitos de idade mínima e tempo mínimo de contribuição estabelecidos pela 103 já funcionam como salvaguarda para a sustentabilidade do sistema. Além disso, incentiva o recolhimento de contribuições em atraso e valoriza as contribuições vertidas ao longo da vida laboral do segurado.
Por fim, cabe destacar que a adoção dessa interpretação pela TNU terá impacto significativo na vida de milhares de segurados. E, diante de todo o exposto, para finalizar, considerando o tempo, a DPU, abre aspas, entende que, para fins de concessão de aposentadoria por idade urbana, com DEA após a Emenda Constitucional 103, inclusive para quem se utiliza da regra de transição do artigo 18, basta o cumprimento cumulativo dos requisitos idade mínima e tempo mínimo de contribuição, sendo dispensável o cumprimento autônomo da carência. Consequentemente, é possível o cômputo de contribuições recolhidas em atraso pelo contribuinte individual com tempo de contribuição, ainda que tenha perdido qualidade de segurado. E encerro considerando. Obrigado. Muito obrigado, doutor Picanço. Um bom dia mais uma vez. O senhor, agora eu tenho a satisfação de chamar o IEPREV como amicus curiae, pelo tempo também de 5 minutos. Doutor Eurípides, a palavra é sua. Muito obrigado, senhor presidente. Um bom dia a todos. Agradeço aqui a oportunidade de falar em nome do IEPREV e de contribuir com os debates aqui dessa Turma Nacional de Uniformização para fixar a tese nesse tema que é tão relevante. Eu sou de Goiânia, e lá em Goiânia eu sou professor da graduação, e eu acho que esse tema ele é muito interessante porque ele envolve algo que nós normalmente estudamos no primeiro semestre de Direito, as regras de revogação de outras normas jurídicas. O artigo 2º, parágrafo 1º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro diz que a lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria que tratava a lei anterior. Portanto, me parece que essa questão aqui, da exigência ou não da carência, ela deve ser analisada conforme um juízo de revogação ou de não revogação dos dispositivos da Lei 8.213 que tratam dessa matéria. E eu gostaria de trazer aqui a reflexão de Vossas Excelências, pelo menos 3 razões que o IEPREV entende que são, pelo menos, indícios muito fortes de que a Emenda 103, naquilo que dispõe sobre os requisitos para a aposentadoria, ela efetivamente revoga tudo que a Lei 8.213 dispunha sobre a matéria. O primeiro indício, eu diria que é o próprio Constituinte, ao estabelecer uma regra de transição no artigo 18 e uma regra transitória no artigo 19, ele reconhece que o novo regramento constitucional torna incompatível tudo aquilo que a Lei 8.213 até então trazia, de modo que seria necessário estabelecer desde logo um regramento na própria Emenda 103 que tratasse daquela matéria a fim de que não ficasse um vácuo normativo ou uma omissão inconstitucional. E eu gostaria de destacar aqui, muito rapidamente, que na exposição de motivos da Emenda 103, lá no parágrafo 63, que trata justamente dessa questão, diz aqui o ministro Paulo Guedes: até que seja editada a lei complementar que definirá os critérios e parâmetros para o funcionamento do RGPS, nos termos do parágrafo 1º do artigo 201 da Constituição ora proposto, necessário se faz que sejam estabelecidas regras transitórias já definido alguns critérios e parâmetros para a concessão de aposentadorias. Vejam, o próprio legislador constituinte, na proposta que foi apresentada, ele reconhece que é necessário estabelecer um regramento para não se deixar um vácuo normativo, uma omissão inconstitucional. Dito isso, quando a gente passa para a análise do artigo 18, quando nós verificamos a redação, principalmente do caput, em que nós não verificamos nenhuma menção ao requisito da carência, vale aqui destacar uma análise comparativa ao que a 8.213 estabelecia na regra de aposentadoria, seja na regra de aposentadoria por idade ou por tempo de contribuição. O artigo 48 e 52 da Lei 8.213 expressamente, de maneira clara, dizia, entre aspas, cumprida a carência exigida nessa lei. E nós não encontramos isso nem no artigo 18 e nem no artigo 19 da Emenda Constitucional 103. E aqui vale reforçar o que o colega da DPU que me antecedeu frisou. Será mesmo que nós podemos considerar que foi um lapso do legislador constituinte não ter mencionado a carência? Ou será que foi um silêncio eloquente do legislador constituinte em não mais estabelecer esse requisito? A questão é puramente técnica jurídica. Nós não estamos aqui tratando de justiça social ou necessariamente de capacidade contributiva. E, no mais, para finalizar, quando quis, a Emenda 103, ela fez uma referência expressa à Lei 8.213 naquilo que entendia que seria ainda aplicável, como, por exemplo, nos artigos que tratam da aposentadoria especial.
que remetem à Lei 8.213 o tratamento da matéria. Então, o Constituinte, ele não desconhecia a 8.213, muito pelo contrário, ele tinha ciência clara do que poderia ser ali aproveitado e, quando entendeu que deveria ser aproveitado, ele fez uma referência expressa. E, por fim, para concluir, quero dizer que eventuais distorções ou esquecimentos na formatação de uma regra de aposentadoria, como pode ser o caso aqui, deve ser resolvido por meio da legislação. Deve ser o legislador o responsável por corrigir a questão da falta da carência, como aconteceu, por exemplo, na regra do descarte automático. Tenho certeza que todos vocês aqui conhecem a regra ou a questão do milagre da contribuição única, que só veio a ser corrigido quando o legislador estabeleceu o divisor mínimo. Portanto, o IEPREV defende aqui nada mais, nada menos do que a compreensão da revogação da 8.213 no que se refere às aposentadorias. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor. Agradeço. Como já havia mencionado, eu tenho a satisfação de passar a palavra agora ao colega Giovanni. Ok. Gostaria inicialmente de saudar o excelentíssimo senhor ministro Moura Ribeiro, que preside o nosso colegiado. Também saúdo o doutor Brasilino, representante do Ministério Público Federal. Gostaria de saudar também os novos colegas, Leonardo, meu companheiro de TRF4, também o doutor Fábio Souza, que inicia sua temporada, gentilmente retornando a esse colegiado, engrandecendo a ele. Desejo uma excelente atividade aos colegas que estão chegando também nesse colegiado. Também saúdo os demais colegas, a doutora Gabriela também, que está vindo substituindo, que seja, enquanto colegiado, receptivo e feliz. Muito bem, e aos demais colegas também, o meu saudoso bom dia. Gostaria de agradecer as palavras do doutor Eurípides, aqui presente, representante do IEPREV, esclareceram muito a questão, também do doutor João Paulo Gondim, que o antecedeu, também foram muito esclarecedoras, bem como me recordo da doutora Juliana Munhoz, do INSS, que nos despachou conosco, também manifestou, inclusive com várias manifestações desse processo, e certamente nos ajudaram aí a refletir e a explorar todas as nuances desse importante tema. Pois bem, eu trouxe, como os senhores percebem, prezados colegas, aqui um extenso voto. Eu vou resumi-lo, poupando o tempo de todos os presentes. E o tema controvertido, esse tema 358, como já foi bem colocado, é saber se, para fins de concessão de aposentadoria por idade urbana com DER após a emenda constitucional 103 de 2019, permanece a necessidade de cumprimento do requisito da carência, particularmente para quem precisa usar a regra de transição do artigo 18 da emenda constitucional. Ou seja, se a regra de transição prevista no artigo 18 não exige mais tal requisito, bastando ao beneficiário preencher cumulativamente os requisitos de idade e tempo de contribuição, de forma que as contribuições recolhidas em atraso pelo contribuinte individual, por exemplo, possam ser computados como tempo de contribuição. Esse é o ponto. O caso discute, então, se para fins de concessão de aposentadoria por idade urbana com DER após a emenda constitucional 103, permanece a necessidade de cumprimento do requisito carência, particularmente para quem precisa usar a regra de transição do artigo 18. Como salientado no voto que afetou o presente tema, essa TNU já se manifestou quanto à impossibilidade do cômputo das contribuições recolhidas com atraso relativas ao período entre a perda da qualidade segurada e sua requisição para fins de carência lá no tema 192. Mas, considerando que o tema 192 é anterior à nova legislação inaugurada pela emenda constitucional 103, esse colegiado entendeu que a questão trazida nesse pedido, além de conjugar aspectos da legislação anterior, é mais ampla e refere-se à aparente antinomia entre a norma constitucional das regras de transição do artigo 18 da emenda 103 e a legislação ordinária então vigente, o artigo 27, inciso 2 da 8213, submetendo então a questão aos ritos repetitivos. No âmbito da Previdência Social, organizada sob a forma do regime geral de caráter contributivo e de filiação obrigatória, devem ser observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.
sob pena de inviabilizar-se o Instituto. Tal foi e é a preocupação do legislador constituinte que, nos termos do artigo 201, parágrafo 7º, sua atual redação, expressamente assegurou o gozo dos benefícios em consonância com requisitos mínimos e obedecidas determinadas condições complementares a serem previstas em leis para os quais expressamente remete o intérprete. Consoante o mandamento constitucional apontado, artigo 201, dentre os requisitos que o legislador ordinário estabeleceu para o gozo dos benefícios, salvo exceções expressamente previstas, encontra-se a carência. E em conformidade com o disposto no artigo 24 da Lei 8213, o período de carência é o número mínimo de contribuições mensais indispensáveis para que o beneficiário faça jus ao benefício, considerados a partir do transcurso do primeiro dia dos meses das suas competências. Segundo o artigo 25 da citada lei, a aposentadoria por tempo de serviço e contribuição especial exige 180 contribuições mensais. De acordo com Daniel Machado da Rocha, nesse comando exposto no artigo 27 da Lei 8213, jaz uma norma protetiva do sistema impondo um período mínimo durante o qual o obreiro, na qualidade de segurado, foi adquirida, não poderá usufruir de determinados benefícios, a fim de preservar o sistema de previdência social, essencialmente contributivo daqueles que só ocorrem a ele quando atingidos pelo risco social. O Instituto da Carência objetiva, portanto, a salvaguarda do sistema de previdência, de modo que ele se retroalimente no tempo, em especial afastando o gozo dos benefícios daqueles contribuintes que acorrem a ele somente quando atingidos em risco social, ou mesmo próximos de completar alguns dos requisitos dos benefícios programáveis, como as aposentadorias. Também eu cito Carlos Alberto Pereira de Castro, João Batista Lázari. Durante o período de carência, o beneficiário ainda não tem direito à prestação previdenciária. Como se cogita de previdência é de cobertura de danos futuros incertos e não de seguridade, que seria atividade de amparo qualquer manifestação de necessidade decorrente de risco social, a presença do dano no momento próprio da vinculação distorceria a finalidade do sistema e levaria a Previdência Social a tornar-se uma instituição de caráter assistencial. No caso da aposentadoria por idade, a Emenda Constitucional 103 modificou parcialmente os requisitos então vigentes para o benefício especial, o relativo à idade mínima, acrescentando que, nos termos da lei, seja fixado o tempo mínimo de contribuição, lá no artigo 201, parágrafo 7, inciso 1 da Constituição Federal. O objeto desse representativo é o que diz com a aposentadoria por idade com DER posterior à entrada da vigência da Emenda Constitucional 103, de 2019, em especial para quem precisa se utilizar da regra de transição do artigo 18 da citada emenda. Relativamente a esse ponto específico, eu cito o artigo 18 da emenda no voto e proponho o seguinte: a leitura sistemática desse dispositivo remete o intérprete ao disposto no inciso 1 do parágrafo 7º do artigo 201, com a redação da Emenda Constitucional 20, de 98. E esse é expresso em referir que os requisitos mínimos dispostos na norma seriam, ou poderiam ser, complementados por disposições infraconstitucionais, no caso, a Lei 8213, atualmente em vigor. Assim, não me parece tenha citada emenda suprimido o disposto na Lei 8213, em especial o seu artigo 48, que expressamente institui a carência como requisito complementar à aposentadoria por idade, notadamente porque a norma em questão tem por escopo dar garantia de sustentação ao sistema, em especial contra os filiados que, de forma imprevidente e poder-se-ia dizer oportuna, buscam satisfazer os requisitos para o gozo dos benefícios somente quando atingidos ou em vias de serem atingidos pela situação de risco social. Essa hermenêutica me parece mais justa, inclusive com os segurados que passam anos contribuindo a tempo e modo para o sistema e que esperam e confiam que, cumpridas as exigências da lei, terão igual direito a se aposentar. Tendo a Previdência Social caráter contributivo e solidário, penso que seria, de todo modo, irrazoável dar amparo à hermenêutica que suprima a norma legal que, em última análise, dá efetiva garantia de sustentação ao sistema, que precisa se retroalimentar para continuar a existir.
a Previdência, com perdão da redundância, só pode assegurar aos previdentes, aqueles filiados que contribuem de forma contínua e por longos interregnos, em especial para o gozo dos benefícios programáveis. Concluindo, então, entendo, salvo melhor juízo, que o legislador constitucional não suprimiu requisitos válidos para os filiados na data de sua vigência, em especial porque previu expressamente a ressalva aos regramentos já previstos em lei. E até que sobrevenha outra norma que a substitua, tenho por válidas e eficazes as determinações da Lei 82.13 no que diz respeito à carência, notadamente o seu artigo 48. Ante o exposto, voto por dar provimento ao pedido de uniformização de interpretação de lei federal ao INSS, submetendo ao colegiado uma tese a ser firmada. E eu passo também a palavra ao ministro, que, na eventual concordância dos colegas, que proclame a tese, então, que o colegiado, então, aprovou. Esse é o voto, senhores. Devolvo a palavra ao senhor ministro. Pois não, colega, muito obrigado. A proposta é a seguinte, para o tema 358, é dar provimento ao pedido de uniformização com a seguinte tese. O tempo de contribuição e carência são institutos distintos. 2, carência condiz com contribuições tempestivas. 3, o artigo 18 da emenda 103 não dispensa a carência para concessão de aposentadoria. Haverá divergência? Fica assim proclamado, então, o resultado para a fixação da uniformização pedido pelo INSS, anotada a presença do INSS e do IDP na presença, e agradecendo também os senhores advogados que a sustentaram. Muito obrigado. Um bom dia mais uma vez. Obrigado, bom trabalho a todos. Um bom dia. Obrigado, doutor. Em seguida, colegas, a pauta número 8 é um pedido de uniformização. Adianto desde logo que, depois de tudo que aconteceu nesse processo, que merece realmente uma atenção, eu estou pedindo vista para proferir o voto de desempate. Na sequência, a pauta 10 é um pedido de uniformização. Na sessão anterior... esse é o meu voto, né? Esse é o meu voto de desempate, que eu já passei aos colegas. Em suma, eu estou conhecendo do incidente interposto pelo INSS a fim de que o julgamento tenha regular prosseguimento perante esta turma de uniformização. Muito obrigado. Bem, aí temos uma questão de ordem aqui. Essa questão de ordem é a questão de ordem número 4 da pauta. Eu passo a palavra ao colega Giovanni. Perfeito. Senhor ministro, por ocasião do número 4 da pauta virtual, nós constatamos que nós encontramos uma jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, em que os embargos de divergência foram não conhecidos com base na súmula 108 do STJ. E esse colegiado, após intensos debates, então, opta por fazer uma questão de ordem para deixar isso claro. Ou seja, quando nós temos uma posição uniforme, mesmo que não tenha sido conhecido dos embargos de divergência, mas que seja a posição dominante das duas turmas, por exemplo, que examinam a matéria do Superior Tribunal de Justiça, essa jurisprudência, então, valerá como paradigma válido para conhecimento dos nossos pedidos de uniformização. Para tanto, então, o colegiado propõe, né, e aprovou a seguinte redação: configura um paradigma válido para demonstrar a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça os embargos de divergência não conhecidos com base na súmula 108 do Superior Tribunal de Justiça. Não há necessidade. Muito obrigado. Bem, em assim sendo... Vencido, doutor Najib. Pois não.
há uma possibilidade aqui de haver uma maioria formada nessa questão de ordem número 53, na proposta do colega Giovanni. Seria a seguinte: configuram paradigma válido para demonstrar a jurisprudência dominante do STJ os embargos de divergência não conhecidos com base na súmula 168. Parece que fica vencido, então, colega Najib. Isso fica assim proclamado, portanto. Anoto com satisfação a presença da nossa juíza auxiliar da Corregedoria, da nossa TNU, doutora colega Vânila Cardoso André de Moraes, muito bem-vinda sempre. O termo de posse, passamos à posse dos colegas Fábio de Souza Silva, Leonardo Castanho Mendes e Gabriela Campos Salles. Os termos já foram assinados eletronicamente pelos respectivos empossados. Reitero, sejam muito bem-vindos. E agora nós temos que fazer uma homenagem ao nosso colega Caio Moisés de Lima, que hoje participa da última sessão como membro da nossa TNU, porque a partir de novembro vai encerrar o seu mandato. Para prestar essa homenagem, eu tenho a satisfação de passar a palavra ao colega Neyan. Obrigado, senhor ministro. Mais uma homenagem que presto, né? E o faço com alegria, mas também um pouco condoído, afinal de contas, já são 2 anos convivendo com o colega Caio, pessoa que aprendi a admirar muito pelo seu estilo sereno, de tratar os colegas, de expor suas razões e de sempre nos fazer o convite à reflexão, né? De nos trazer ideias inovadoras, como é própria da sua natureza. Caio, que hoje trouxe aqui sua consorte Gisele, que também é juíza federal em São Paulo, presidente dos juizados especiais federais, né? E que, além de ser um cientista do direito, é também um cientista da computação, né? Cursou o curso de Ciências da Computação, né? Adora a inovação, a tecnologia, participa de várias comissões, tanto no âmbito do Tribunal Regional Federal, da Terceira Região, quanto do próprio CNJ, colaborando para algo que já é o presente e o futuro do judiciário, que é o processo eletrônico, né? E isso envolve uma devoção que vai muito além do seu dever de julgar os processos, mas de pensar em algo que vai promover o bem de todos os jurisdicionados e uma melhoria significativa na atuação de cada magistrado desse país. Isso mostra já o quão elevado é o seu espírito público de agente do Estado. E aqui da TNU, dentre muitos julgados que se poderia citar, dos quais ele participou, eu destaco o tema 331, que se tornou muito conhecido, pois ele trata da responsabilidade civil decorrente de uma prática, infelizmente, bastante comum nos dias de hoje, que é o chamado golpe do motoboy, né? E o brilhantismo com que apresentou sua tese foi de tal monta que ele já, inclusive, transitou em julgado no mês seguinte, demonstrando que mesmo a parte sucumbente se convenceu dos robustos argumentos trazidos por ele a este colegiado, que foram bem acolhidos. E assim, meu amigo, eu digo... Perdão. Lembrando aqui uma frase de Fernando Pessoa: tenho pensamentos que, se pudesse revelá-los e fazê-los viver, acrescentariam nova luminosidade às estrelas, nova beleza ao mundo e maior amor ao coração dos homens. Eu acho que esse é um dom que você tem de trazer não apenas exposições brilhantes sobre o direito, mas desse compromisso maior que você faz silenciosamente. Só quem o conhece de perto sabe disso, né? Do seu compromisso nesse aprimoramento de pensar o futuro da Justiça Federal. Você é um exemplo, e eu admiro muito, e eu tenho certeza que essa admiração é compartilhada por todo esse colegiado. Não quero me alongar mais, e ainda... citando aqui uma frase de Albert Einstein, em que ele diz que imaginar é mais importante que saber, pois o conhecimento é limitado, enquanto a imaginação abraça o universo. E eu acho que quem se dedica a isso, a esse compromisso de sempre buscar uma inovação, algo diferente, algo que ninguém não pensou antes, mostra justamente isso, que você é uma pessoa capaz de abraçar o universo. Meus parabéns, meu amigo. Senhor ministro, o senhor me concederia 1 minuto de palavra também? Mas com muito gosto.
o colega Caio, eu gostaria de me manifestar também. Eu gostaria de dizer que todos nós aqui na Turma Nacional, quando a gente chega, a gente precisa de um mentor aqui, né? Porque a gente chega das nossas jurisdições lá de origem, eu chego lá do sul do país, meio perdido aqui em Brasília, e a gente não sabe bem os procedimentos, a gente não sabe como funciona a Turma Nacional. E eu gostaria de saudar o Caio, porque, além de um excelente juiz, um juiz correto, honesto, estudioso, ele é um grande amigo. Ele é um grande amigo, ele soube nos acolher. E até ontem, ao dia do professor, e ele foi... eu saúdo o meu mentor, o professor aqui na TNU. Ele é até conhecido aqui entre os colegas como guardião da TNU, né? Porque ele faz um resumo de todos os julgamentos. Nós vamos sentir muitas saudades. E ele é uma figura extremamente importante para a manutenção da integridade desse colegiado, da própria jurisprudência, porque através das suas contribuições, que parecem singelas, mas exigem muito trabalho e não é fácil a gente ser conciso. E o Caio se dedica a isso. E sabe, eu acho que ele faz isso para contribuir conosco e por reflexo com toda a jurisprudência nacional. Eu queria saudar especialmente, né, que conquistou a nossa amizade, o nosso coração, foi um grande mentor. Certamente a sua participação aqui fez a diferença. E iluminará ainda muitos dos nossos votos. E lhe desejo, pessoalmente, uma excelente carreira, que continue participando de várias comissões, de vários órgãos, e que nós possamos nos encontrar mais adiante, seja na carreira, seja na vida privada, né, para celebrar essa amizade que tão gentilmente nós construímos ao longo dessa rápida, mas intensa convivência, e nós aprendemos a admirar o Dr. Caio, né? Ele tem um grande coração. Hoje é o dia da Santa Margarida Alacoque, que ela ilumine o coração de Jesus e que encha de bênçãos o caminho do amigo, né? Obrigado pela convivência, obrigado pela sua dedicação. Muito obrigado. Parabéns. São manifestações muito sinceras, manifestações vindas do coração. Eu tenho o gosto, então, de passar a palavra ao colega Caio. Ministro, eu agradeço a deferência. Eu, na verdade, não tenho muita coisa a dizer, não preparei nada. Eu só queria, na verdade, deixar os meus agradecimentos. Eu não vou me estender, eu não sou uma pessoa de ficar falando demais, assim, fazendo grandes discursos, né? Não tenho nem habilidade para isso, mas eu queria, em primeiro lugar, então, agradecer ao CJF, na pessoa de Vossa Excelência, pela recepção que nos dá aqui todos os juízes da TNU. Realmente, assim, a forma como nós somos recebidos aqui, como somos tratados, nos dá um respaldo muito grande para exercer essa atividade difícil nossa aqui, né, muito intensa. São 3 dias de muito trabalho, né, que nós temos quando nós ficamos aqui. O CJF nos dá um suporte importantíssimo para viabilizar esse trabalho. Então, eu queria deixar na pessoa de Vossa Excelência esse agradecimento ao CJF. Eu queria agradecer à desembargadora Daldice Santana, que é uma pessoa que eu admiro muitíssimo e que foi a pessoa que me indicou para compor o colegiado, e eu agradeço muito a confiança dela. Espero ter honrado essa confiança nesse período, né? Eu recebi um acervo relativamente enxuto. Eu busquei entregar um acervo também enxuto, né? Não tenho votos pendentes de julgamento. E essa é uma forma de eu, vamos dizer assim, honrar essa confiança que me foi depositada. Procurei fazer isso da melhor forma possível, dentro das minhas limitações. Eu espero que os colegas tenham, vamos dizer assim, caridade e paciência comigo pelas falhas que eu eventualmente tenha cometido. Queria agradecer também às servidoras, na pessoa da doutora Viviane, mencionar também a Suzila, Stephanie, todos os demais. Lamento não poder mencionar todos nominalmente, mas
O apoio que vocês nos dão, a forma gentil com que vocês nos tratam é algo assim que nos deixa bastante agradecidos. A gente percebe assim a dedicação que vocês têm e a gente admira muito vocês por isso, pela forma profissional com que vocês conduzem o trabalho aqui. A TNU, na minha passagem pela Justiça Federal, eu vejo que é um dos órgãos mais bem organizados que nós temos. É uma estrutura assim realmente admirável. E isso é o trabalho diário dessas grandes servidoras públicas que nós temos aqui nos apoiando. Então, eu queria deixar esse registro também. Queria agradecer os terceirizados que nos apoiam também, todos aqueles que nos apoiam nas sessões de julgamento. E queria deixar aqui um agradecimento especial aos colegas do colegiado, aos amigos do colegiado. Esse ambiente de troca de ideias, de análise profunda, de estudos, de reflexões, é riquíssimo. Essa experiência na TNU deixa em nós muitas saudades. Como diz aqui o colega Paulo, deixa uma saudade aliviada, porque é um trabalho pesado, né? Então a gente sai com saudades, com alívio, né? Por, vamos dizer assim, uma atividade a menos, né? Porque realmente o trabalho nosso já é pesado no dia a dia, mas nós ficamos assim com muitas saudades mesmo desse convívio fraterno, dessa troca de ideias riquíssima, né? Os colegas trazem os seus conhecimentos, não só jurídicos, mas o conhecimento da vida mesmo, que o Brasil é um país tão vasto e a gente percebe realidades tão diferentes, né? E tudo isso entra nos julgamentos também. Então, senhor ministro, era isso que eu tinha a dizer. Então, só agradecimentos. E devolvo, então, a palavra a Vossa Excelência. Muito obrigado. Meus parabéns. Sabe, colega, todos sabem aqui que eu venho da magistratura estadual há quase 42 anos. E estou vendo a faceta, né, a faceta amorosa, afetiva, generosa da Justiça Federal. E com ela estou convivendo e aprendendo a gostar desse convívio. A magistratura nos traz agruras, mas também traz muitas alegrias, né? A toga nos une. E esses momentos de passar para um outro momento da nossa vida, né? Esse acontecimento se passar a um outro momento da nossa vida na magistratura, me lembra muito Paulo César Pinheiro. São versos que eu sempre guardo no coração, porque a mim reflete muito esse momento. Eles são mais ou menos assim: mas só se o tempo fluir sem se opor, mas só se a vida seguir sem se impor, mas só se for, seja lá como for, o importante é que a nossa emoção sobreviva e a felicidade amordace essa dor secular, pois tudo no fundo é tão singular. É resistir ao inexorável, o coração fica insuperável e pode, em vida, se imortalizar. Seja muito feliz na sua continuada carreira, com a toga cheia de LEDs, como é a sua. Muito obrigado. Tomo a liberdade de pedir à colega Lilian que faça a fineza de entregar uma placa ao nosso querido colega Caio. Depois a gente faz uma foto. Eu vou tirar uma foto deles dois primeiro, depois eu tiro. Isso, perfeito. Exato. Muito obrigado. Vem mais pra cá, só pra cá. Vem. Depois aí. Tá ótimo.
depois desse emocionante encontro. Foi uma sessão muito produtiva. Eu agradeço demais a presença de todos, agradeço ao doutor Brasilino, que nos acompanha hoje. Mais uma vez, agora está sempre aqui conosco. Fico extremamente feliz, os nossos servidores e servidoras. Isso, faço a saudação mais uma vez na pessoa da doutora Viviane. E abraçando, peço aos colegas que se sintam abraçados, fica designada a nossa próxima sessão para 6 de novembro, que é também uma quarta-feira, também às 9 horas da manhã, com o almoço a seguir. Declaro encerrada a sessão, pode fechar a televisão. A doutora Viviane tem 3 explicações para fornecer aos colegas a respeito do andamento.